Eu assisti A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam muito bem-vindos ao meu canal e não repara a bagunça, tá? Vai deixando aí o seu like, se inscreve e balanga esse sininho porque hoje nós vamos falar sobre um filme muito polêmico que tá dando o que falar aí na rede mundial de computadores. Aliás, são dois filmes que retratam um dos crimes mais famosos do Brasil, o caso da Suzane von Richthofen. Quer saber por que eu disse retratam entre aspas? Fica aí que você vai entender. Em A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, nós acompanhamos os eventos que antecederam um dos crimes mais famosos e brutais do Brasil, o assassinato de Manfred e Marisia, pais de Suzane von Richthofen. Cada um dos filmes conta essa mesma história sob pontos de vistas diferentes. Um deles é a versão do Daniel Cravinho e a outra da própria Suzane. Pois é, rapaz, todo ano a gente escuta falar da Suzane von Richthofen por causa daquelas notícias, né, de que ela saiu da cadeia no Dia dos Pais, no Dia das Mães, fica todo mundo falando que isso é um absurdo. Essa conversa é uma certeza todo ano, mas agora nós voltamos a falar dela por outro motivo, por conta desses filmes aí que, na verdade, já eram para ter saído há um tempinho. Eu tô até um pouco em dúvida de por onde que eu começo falando aqui desses filmes, porque eu tenho muita coisa mesmo para comentar. Acho que é legal eu já estabelecer logo de cara que eu sabia quase nada sobre esse caso, eu não me interessei na época, eu não curto ficar vendo esses programas sensacionalistas aí sobre crimes, e consequentemente a minha expectativa para esse filme era zero, não existia, com exceção da proposta dele. Isso eu confesso que me deixou pelo menos intrigado, assim, curioso para ver esse lance dos pontos de vistas diferentes e como as histórias iriam se complementar. Aí eu acho que já dá para começar a tirar nota desse filme. Eu não sei como é que vocês assistiram, mas eu vi os dois direto, vi na sequência, começando pelo A Menina que Matou os Pais e depois o do Menino. Aí eu vi a galera na internet, né, falando que o certo é fazer o contrário, sendo que a própria galera do filme já disse que não tem uma ordem específica, né, eles só recomendam que você assista os dois para ter a experiência completa, mas a verdade é uma só, é completamente inútil e sem sentido essa divisão em dois filmes e esses dois pontos de vista que são apresentados aqui, porque um acrescenta muito pouco no outro, eles reciclam várias cenas, algumas mudam só algumas cores, alguns objetos, até um pouquinho o posicionamento de câmera, o que tinha tudo pra ser ótimo, né? Uau, os caras usando a linguagem cinematográfica pra mostrar o sentimento dessas duas pessoas, dessas duas versões da história, refletindo no design de produção, na fotografia, nas cores. Acabou não funcionando por um pequeno detalhezinho, assim, os filmes são uma bosta. Ao invés de você ficar impressionado com o que você acabou de assistir, né, e ficar empolgado de notar esses detalhes, essas diferenças na segunda versão, você fica completamente desanimado de ter que ver de novo mais um filme qualquer coisa, contando a mesma história e com cenas repetidas. São dois filmes ruins que juntos dão um grande filme ruim. E que baita oportunidade desperdiçada, meus amigos. É revoltante. Mais revoltante só se os dois filmes tivessem sido mesmo exibidos no cinema, como era o plano inicial, né? Eu nem sei como é que seria isso. Ia passar um atrás do outro na sequência? Ou ia ter que pagar 2 ingressos pra assistir basicamente o mesmo filme? Eu não sei vocês, mas eu ia ficar muito puto de ter que comprar 2 ingressos de cinema, porque só de ver no Prime Video esse filme aqui, eu já fiquei refletindo sobre os R$ 9,90 que eu pago lá, se realmente vale a pena pagar pra assistir esse tipo de coisa. Então, beleza, o primeiro problema já foi esse logo de cara, né? A experiência proposta aqui é péssima, não é recompensadora pra quem assiste, principalmente pra quem vê na sequência e perde a tarde de domingo inteira vendo esse treco aí. O outro problema está relacionado à mensagem que o filme passa. Depois do lançamento desses filmes, a busca no Google pelo caso da Suzane aumentou em 300 e tantos %. Assim, a galera ficou maluca para saber mais detalhes, justamente porque os filmes tentam deixar no ar aquele lance de quem será o vilão de verdade, quem influenciou quem. Eu fui uma dessas pessoas, inclusive, eu fui lá pesquisar, assisti vários vídeos, li matérias, entrevistas, depoimentos. Meu feed no YouTube agora é só coisa da Suzane von Richthofen. Isso e vídeo das pegadinhas do João Kleber, que eu acho um barato, meu. O que, rapaz? O que, rapaz? Vai lá. Bom, eu falei que eu fiquei pesquisando pra caramba, eu quero até deixar a recomendação aqui do canal Ler Até Amanhecer, da Joyce Rodrigues,
porque lá tem uns vídeos muito massa sobre o caso da Suzane. A mina pesquisou pra caceta, ela fala lá do livro que saiu, conta com muitos detalhes. De tudo que eu vi nessas buscas aí, acho que o material dela foi o que eu mais gostei. E lá tem vídeos sobre vários outros crimes, essas paradas que rola aí. Não é minha praia esse tipo de conteúdo, porque eu sou bundão, né? Eu fico com medo dessas histórias sinistras aí. Mas pra quem curte, vai se amarrar. Mas voltando aqui, né? Eu tava falando sobre a mensagem do filme, que é extremamente problemática por levar em consideração a narrativa da defesa de cada um dos acusados durante o julgamento. E nas duas, a Suzane é uma vítima, de certa forma. Em uma, ela tinha pais terríveis, né? Vivia em uma família opressora, disfuncional, onde os pais tinham casos extraconjugais e ela sofria todo tipo de abuso, inclusive sexual. Fora que ela fumava muita maconha. Essa seria a justificativa para ela ter assassinado seus pais, que é uma parada absurda. Todo mundo sabe que o maconheiro fica muito mais legal, ama muito mais todo mundo. Se a mãe fizer uma macarronada delícia naquele momento de larica, então, aí é amor eterno. A outra versão do filme mostra uma Suzane que é a própria Sandy, né? É um anjo na terra, tímida, inocente, toda menininha, sendo desvirtuada, apresentada para o mundo das drogas, influenciada pelo Daniel a mentir para os pais, a matar a aula. De tanto que ele envenenou a relação dela com os pais, ela se deixou levar e participou do crime. Só que já tá mais do que provado que tá longe dela ser essa vítima toda aí. Na real, que ela teve vários comportamentos bem estranhos logo após o crime, que mostram traços claros de psicopatia. Mas enfim, esse tipo de coisa aí eu deixo pra canais como o Ler Até Amanhecer, que vão fazer um trabalho muito melhor do que eu te contando isso. Vai lá ver. Ainda assim, eu tinha que comentar, né, como alguém que pouco conhecia dessa história, fica assim um sentimento conflitante, dúbio com relação a Suzane, o que é um baita de serviço. Dito tudo isso, chegou a hora. Vamos nos debruçar sobre essas obras e analisar suas características. Você já entendeu aí que eu achei o filme horroroso. Eu tenho até dificuldade em dizer o que de fato funciona nele. Eu acho que a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt estão esforçados, assim. Em alguns momentos a atuação fica caricata, mas tem uns pequenos lampejos de uma boa atuação. Tem muita entrega de fato dos dois, o que me leva a crer que com uma boa direção e um texto um pouquinho melhor, daria pra sair uma coisa até bacana dali. Dá pra perceber no trabalho dos dois, principalmente da Carla Dias, que rolou um estudo, ela muda alguns trejeitos de um filme pro outro. Você consegue perceber em pequenos detalhes da postura dela, do jeito de falar, que existem ali duas Suzanes diferentes. Isso é louvável, mas ainda assim eu acho que faltou alguma coisa pra gente poder cravar que foi uma baita atuação, e nem de longe também foi suficiente pra segurar o filme. A própria Carla Dias disse lá no BBB que gravou esses filmes aí uns 30 e poucos dias, e a sensação que dá é justamente essa, né? De que algumas cenas foram gravadas em um take só. Gravaram ali, vamos nessa, o que saiu, saiu. A gente tá pagando aluguel dos equipamentos aqui, tem que ser rápido mesmo. Além disso, eu garimpei, eu pesquisei bastante, e se você pegar todos os envolvidos, as produtoras, diretor, roteiristas, você vai ver que eles têm poucos trabalhos, assim, poucos que tiveram grande relevância. Eu não tô questionando aqui a qualidade dessa galera, tá? Como profissional ou a carreira deles, longe de mim, mas eu tô dizendo que não tinha uma puta produtora, nem nomes renomadíssimos por trás dessa produção. E eu não encontrei essa informação, mas eu arrisco dizer que também não tinha tanta grana à disposição, não. Logo, o resultado final que a gente tem é esse, né? Um filme que parece uma mistura de novela com trabalho de faculdade, com aquelas dramatizações de crimes desses programas pinga-sangue da TV, sabe? Tudo aqui soa muito artificial, soa esquisito. Os personagens falam coisas que não parecem naturais, não parecem coisas que alguém diria na vida real ali naquelas situações. Eu até separei aqui o tweet do Thiago Belotti, do canal Meus 2 Centavos, o cara é muito fera, e ele tweetou justamente sobre isso, né? Sobre como alguns filmes no Brasil tem essa dificuldade em retratar diálogos que soem naturais. Até cita como exemplo a frase lá, assim você vai acabar me perdendo, que se eu não me engano o Daniel diz pra Suzane em um momento em que ele quer transar e ela não quer, ou algo assim. É muito esquisito, sério, os diálogos são muito estranhos, assim, a novela assim, A Bolsa, do Hermes e Renato lá, tinha diálogos melhores do que esses. Você quer brigar? Não quer brigar? Massa. Quer brigar? Então toma!
Desculpe, minha sobrinha, é que às vezes com os empregados a gente tem que agir com um pulso firme. Você quer mais chá? Quero sim, titia. Jaqueline, você pode preparar mais uma xicarazinha de chá para a Suzana? E não é só os diálogos não, tá? Mas o comportamento também causa estranhamento, né? As pessoas no filme aqui se comportam de uma forma que não transmite verdade, não parece natural, chegam a dar vergonha alheia. O Christian, o irmão mais velho, por exemplo, ele tenta passar aquela imagem de cara da quebrada, da periferia, mas é doído de ver. Se alguém te tirar, pode me chamar. Sabe, pode contar comigo, né? Hein? Hein, moleque? Hein? Fala aí, pô. Cadê o pinto? Nossa, que bosta. Já não bastasse todo o sofrimento que o irmão da Suzane, o Andreas, passou na vida, eles vêm e retratam ele aqui como um cone de trânsito, né? E eu nem tô fazendo essa piada fácil pelo fato do cone ser laranja e o menino ruivo, se bem que nem um ator ruivo de verdade os caras pegaram, cataram qualquer criança, meteram a tintura a caju do Silvio Santos e tá ótimo, o ruivo é tudo igual. Mas na verdade eu chamei de cone porque o moleque é desprovido de qualquer personalidade, ele tá ali apenas fazendo react, só reagindo a tudo que acontece ao redor dele e fazendo caras e bocas. E ainda assim, acredite, ele consegue estar entre as melhores atuações do filme. Dan, você tá doido? Como que você não tá aqui? Eu já vi sua mãe saindo, seu pai já foi dormir, fica tranquila. Ó. Não, gente, não inventa. Não, ei. Dan, olha o risco. Pelo quê? Para. Ei. Tá bom. Eu nunca sou boa o suficiente pra vocês. Filha, você tá cega. Eu amo ele, eu amo a família dele. De aguentar esse vagabundo, ignorante, fudido! Manfred! Isso é realmente uma merda, porque, pelo que eu vi, o irmão teve uma importância grande no desfecho de toda essa história, fora tudo que aconteceu com ele desde então, né? Mas aqui ele foi reduzido a uma criança completamente tapada. Aí tá outra falha do roteiro, como eu disse, né? Ele se apega ao depoimento dos dois acusados e basicamente divide a história que quer contar em 3 partes. O início, que é aquela cena lá do policial chegando na cena do crime e eles no tribunal. O meio, que é um amontoado de cena qualquer coisa, do romance deles, cenas deles transando e se drogando para tentar chocar a audiência de alguma forma, mas sem sucesso. E tudo isso junto diz muito pouco pra gente, muito pouco mesmo, assim, quase nada. E claro, tem o desfecho, que a gente já sabia qual era, mas não chega a impressionar por conta da construção até ali, que é muito superficial. Eles perderam tempo em um monte de coisa, tipo uma cena do Daniel comprando um travesseiro com a cara da Suzane, que inclusive eu quero um, quem souber aí onde vende, me avisem. E em contrapartida, não investiram em uma coisa importantíssima chamada desenvolvimento de personagem. A gente tem aqui um bando de personagens unidimensionais, vazios, interagindo por 3 horas, se você somar os 2 filmes. E eu falei do Andreas antes, mas tem vários exemplos. Pega a mãe do Daniel no filme aí, por exemplo. O que dá pra falar dela? Que ela cuida da casa e sabe fazer um empadão delícia. E sobre o pai dele, que ele se chama Astrogildo, o apelido é Astro e ele gosta de usar óculos escuros dentro de casa. Sabe, até os 2 personagens principais eu sinto que falta compreensão por parte do roteiro de quem de fato eles são, né? Se a proposta realmente não é passar um pano pros 2, faltou conhecimento e estudo sobre eles e sobre o caso em si. Sem falar que eles também ignoraram completamente todo o lance do julgamento, que podia ter sido interessante explorar, afinal foi um dos casos que mais bombaram na mídia. Eles também não exploraram tudo que rolou depois do crime, as prisões, o que aconteceu com os familiares, a gente não vê nada disso. Eu ainda fiquei com a expectativa de no final ter aquelas cenas mostrando a galera real, comparando com as cenas do filme, falando o que aconteceu com cada um, mas os caras botaram uma frase lá só, falando da prisão deles, o tempo que eles receberam de pena, e é isso. Eu podia ficar horas aqui falando sobre o que poderia ter sido esse filme, porque o que foi realmente é fraco demais, velho. E pra encerrar, eu preciso dizer que o mau gosto da produção se estende também pra trilha sonora. O que rola é que o filme tenta situar a gente ali no começo dos anos 2000 e pra isso usa vários elementos da época, as roupas, as gírias, o estilo da galera, né, a decoração dos ambientes, os aparelhos eletrônicos e, claro, a música. Isso é normal, todo filme faz isso, isso aqui é a coisa mais clichê que tem,
Mas como aqui tudo é meio caricato, né, meio forçado, fica uma merda. A trilha sonora é toda desconjuntada, não acrescenta em nada nas cenas que a gente tá vendo. Tem cena deles transando ao som de O Rapa Minha Alma, eles indo viajar lá e tocando Detonautas. E mano, na moral, me diz quem foi que montou esse clipe aqui, deles namorando na praia, botou o Surto tocando ao fundo e achou que isso tava bom. E a abertura do filme, mano, essa música de abertura, parecia que ia começar um filme do Jason, sério, com 3 minutos de filme, eu já tava gargalhando alto de tão tosco que é o bagulho. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais tinham um material fonte absurdamente rico pra trabalhar, é uma história que mexe com o imaginário do brasileiro, e a proposta de dividir em 2 filmes, apresentando 2 pontos de vista, tinha muito potencial. Porém, o resultado final foi desastroso. O filme conta com uma produção muito fraca, roteiro péssimo, direção idem, atuações no máximo esforçadas, é tudo muito cafona, caricato, artificial e pior de tudo, é um desserviço completo por passar uma mensagem que pode confundir o público desavisado. Por isso tudo eu dou para esses 2 filmes aí a nota 2,5, e só porque ele me fez gargalhar muitas vezes de tão ruim que é. Chegou a sua hora, amiguinho, quero saber o que você achou de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. A internet tá dividida, muita gente gostou, tá elogiando o filme, por incrível que pareça, mas até aí tem gente que gosta de lasanha de berinjela, que gosta do Bolsonaro, vamos esperar o quê? Mas também teve a galera que odiou, né, que achou uma grande bosta, assim como eu, e eu quero saber de que lado você está nessa discussão e qual é a sua nota pro filme. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aí também se você curtiu, manda pros amigos que também perderam tempo vendo essas bagaceiras de filme. E é isso que tem pra hoje. Obrigado demais por ter assistido até aqui. Um cheiro pra vocês e até o próximo vídeo.